fortalecimento da pelve. Vocês querem ficar... Vocês não querem ficar com incontinência urinária nem fecal e dar um up na vida sexual, tem que fazer exercício de Kegel. Nem lembra mais? Ai, onde você estava? Onde você estava na aula? Quem lembra? Quem lembra? Lembra? Então, o que é? Ó, você está sentado ou de pé, você finge que você tem que subir um elevador. Você tem uma bolinha na vagina, o moço dele, né? E aí você contrai, finge que você vai subir essa bolinha no elevador. Então, você contrai primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Todo mundo que eu contraí, vocês não estão vendo. Tá? Então, isso aqui fortalece o assoalho pélvico. Você evita o quê? Ó, exatamente. Ai, meu senhor. Você evita o quê? Ó, não. Você, ó, é isso mesmo. Kátia Damasceno, tá? Procura lá. Ela dá uns cursos bons. Não é de sacanagem, é de saúde perineal, tá? Fortalecimento. Quem não faz isso, vai ficar o quê? Não é só para sexo. Claro que também dá um up na vida sexual, porque você... O quê? Exercícios de Kegel. Nossa, não sei onde estava na minha aula, né? Essa aula, né? Tudo bem, né? Vou fingir que eu não ouvi isso, né? Ó, tá? Tem aula, tá? Preparo perineal e avaliação perineal, por favor, tá? E aí, então assim, na verdade, é em saúde sexual isso. As meninas deviam ser orientadas, porque você melhora a continência, né? E o problema também da questão de pegar esfíncter, além da fístula, é que ela pode perder a força do esfíncter. Ela pode não segurar mais as fezes. Né? Para mim, isso que é violência. Chegou para parir e sai de fralda, né? Com incontinência. Tá? Bom, tá vendo? Tá? Isso aí, ó, aprende a fazer aqui, você vai enlouquecer o marido. Tá? Por favor, treine. Ela vai engravidar. Vai engravidar mês que vem. Bom, lesões retais, a gente já falou, lesão vesical também. Lesão vesical, principalmente em cesárea, né? Cesárea, fórceps alto. Fórceps tem que passar sonda de alívio, cesárea tem que sondar, lembra? Tá? Né? Então, é complicado o risco de lesões aí vesicais. Então, quando a mulher tem vários, né? Quando ela pariu, tem várias cesáreas, tem cesárea anterior, eles falam, ai, nossa, a bexiga tá aderida, né? Tem tanta aderência. O que é isso? Eles separam, os órgãos são muito, muito próximos, né? E aí, conforme mexe sutura peritônio, vai ficando, sabe assim, vai ficando, como que eu vou falar? Sabe, meio enrugado, assim, não fica anatômico como uma mulher que nunca foi aberta, com a primeira cesárea, né? Que tá ainda, né? Aquele abdômen nunca foi manipulado. A partir do momento que fez a cesárea, abriu o abdômen, mexeu em peritônio, visceral, né, parietal, o que acontece? Não fica igual. Então, você tem pequenas aderências. Então, a bexiga, ela fica muito grudada. Você tem que separar a aderência para você chegar no útero, tá? Ela não fica na posição original. E ela acaba, né, ficando mesmo assim, quase grudada no outro órgão. Muita aderência. É isso, quando tem manipulação, que ela já fez outros procedimentos. Foi a mulher que tem endometriose, que já fez várias vídeos, ela parou, geralmente é comum elas terem bastante, né, aderência, tá? Bom, vamos lá para a placenta, retenção placentária. Então, a gente vai lá na retenção placentária, né? É uma placenta que não desprendeu em 30 minutos. Então, o que a gente vai fazer, ó? Evitar tracionar. O que vai acontecer se eu tracionar uma placenta que está aderida de forma anômala? Ou o cordão rompe, ou o útero inverte, tá? Então, o que é essa retenção placentária, né? Eu tenho que... lembra, a gente comentou, enquanto a placenta não descola, o útero não contrai, né? Então, eu estou diante de um problemão aí, porque eu posso ter uma hemorragia, né? Lembra? Tecido, lembra? Tecido, é o T do tecido, né? Então, eu tenho... o útero não contrai, se ela não sai, né? E aí eu posso estar diante desse acretismo placentário, tá? Retenção placentária, né? O que é isso? Às vezes, na cesárea, geralmente o descolamento é manual, né? O médico descola a placenta e seca o útero, né? Agora, se for a placenta acreta, ele não consegue fazer isso. Mas daí, no caso, por exemplo, eu vejo do lado todo,
Eles desfazem, não tem nem fazer caminho para ser. Ele tira pedaços, né? Tem daqui. Todo faz o negócio. Só uma outra médica lá que eu te falei que tira inteirinha para olhar. Isso é normal? Não, não é normal. É selvagem isso, né? É assim, é bruto, né? Bem bruto. É, só os pedaços. Eu vou lá ver só os pedaços. Não pode. Tá? Isso é desleixo. É desleixo, tá? Então, ó, o que é esse atletismo? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho uma placenta, uma placenta, né? Aqui a placenta aderida, né? E o que acontece? Quando a placenta é acreta, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma placenta, aqui é uma placenta normal, ó. Ela fica, né, ali acima, né, próximo, mas acima da camada aí do miométrio. Agora, a placenta acreta, ela invade já parte desse miométrio. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma creta, ó. Lembra da planta, do vaso que tem raízes mais longas, essa lembra? coisinha branca é cesárea? Não, é fibra mesmo muscular, não é. O esquema aqui, né? Então, o que acontece? Esse acretismo, lembra que eu falei? Pode ser parcial ou pode ser total. Né? Então, a placenta pode ter uma parte que ela tá acreta e a outra não. Mas não adianta nada, porque solta a outra parte e a que tá acreta não descola, o útero não contrai e ela sangra. Tá? Então, geralmente, o acretismo, ele tá o quê? Por um miométrio de má qualidade, multípara, mulher que tem muitas cicatrizes e miomas. Então, vamos pensar, acretismo placentário, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Todo útero que tem cicatrizes, né? O útero tem cicatrizes anteriores. Então, o útero que tem, o que deixa cicatriz no útero? Placenta. Lembra? Onde placenta sai, fica uma ferida. Cicatriza, mas fica uma cicatriz. Tá? Né? Cesárea deixa cicatriz. Né? Cirurgia de retirada de mioma. Né? Curetagem, às vezes deixa também, pode deixar. Tá? Cirurgias ginecológicas. Então, sempre, o que acontece? Onde tem cicatriz, eu não tenho uma vascularização tão maravilhosa. Não fica? A gente não vê uma cicatriz, não é diferente no local que está íntegro. O tecido não tem a mesma vitalidade. Então, o que acontece? O vaso, ele tem que aprofundar para buscar nutrição. Então, a gente tem esse acretismo. Ó, o acretismo, esse desenho aqui, ó. Placenta acreta, increta e percreta. O que é isso? São, segundo a profundidade, o acretismo. Então, o que é acretismo? Inserção, né, ali anormal da placenta, por má qualidade do miométrio. Só que depende da profundidade que ele invade, ele vai piorando, tá? Então, esse acretismo, né, a gente tem aqui, ó, a placenta normal, esse desenho, ó, tá? A acreta, lembra? Ela invade a camada muscular, né? Mas ela não chega a penetrar nela inteira, mas ela invade mais profundamente. Então, a placenta que tem que fazer curetagem. A placenta increta, né, ela vai penetrar em todo o miométrio. Então, às vezes não dá, a curetagem às vezes não surte efeito, às vezes tem que, se sangrar muito, vai ter que fazer esteré, né? Agora, a pior de todas é a percreta. Olha isso, ó. A placenta, ela passa o miométrio, e ela pode invadir bexiga, alça intestinal. Tá? Eu tive um caso que a paciente foi para cesárea, né? Eu não lembro o que era a indicação da cesárea, mas assim, foi para cesárea, acho que era a vitalidade fetal, o bebê não estava bem. E aí foi para cesárea. Então, essa cesárea virou o quê? Teve que converter numa anestesia geral, entubar a paciente, porque quando foram, né, dequitar, né, remoção da placenta, fazer a remoção, eles viram que era uma placenta percreta. A placenta, ela passava o miométrio do útero e ela estava aderida na bexiga. Virou um auê aquela sala. Tiveram que chamar a equipe de cirurgia da URO, né? Tá? Então, assim, ela entubada, reservar UTI. Então, o que aconteceu? Nasceu o bebê, tiveram que fazer a esteré, e aí o URO entrou ele teve que reduzir, retirar uma parte da bexiga dessa mulher, porque não descola. E aí o que aconteceu? Ela foi para UTI, recebeu sangue e tudo mais, e ela saiu de sonda. Ela voltou para o andar com a gente com sonda vesical, né? Para a gente fazer reeducação. Não deu certo, ela não conseguia segurar a urina, né? E aí ela teve uma alta, ela ia ficar lá um tempo tomando antibiótico terapia,
e ela foi embora, ela ia voltar para fazer uma neobexiga. Vocês já ouviram falar disso? Eles fazem um preparo da alça intestinal e constrói uma nova bexiga. Ela perdeu 1/3 da bexiga dela. Por causa dessa... Perdeu o útero, o bebê nasceu prematuro, né? Mas ficou bem, mas ela perdeu o útero, né? E teve que passar por um procedimento cirúrgico de reconstrução de bexiga. Pro, Pode falar. no caso eu fiz a transvaginal e deu que minha placenta tá anterior, seria o indicativo de cesárea ou não? Quanto tempo você tá? Amanhã eu completo 25 semanas. Não precisa, tá? Ainda Então, o temos... médico colocou no laudo que tá margeando o orifício interno. Aí ele colocou de medida que tá 2 centímetros acima. Eu fiquei preocupada. Eu falei, será que já é um indicativo de cesárea? Ou eu ainda posso tentar o parto normal? Vamos esperar esse útero crescer, porque ele crescendo, ela, né, dá uma subida aí, pode ser que ela se afaste, entendeu? Ah, então, no caso, desde a primeira ultrassom que eu fiz, tá anterior, continua. Não, vai ficar anterior, mas o útero vai crescer ainda. Então, né? Então, o seu útero ainda tem muito que crescer. Então, pode ser que já não, ela vai ficar anterior, mas o útero crescendo, ela se afasta desse colo, né? Dessa descrição de margeando o colo. Tá? Sim. Aí, no caso, se for indicativo de cesárea, a médica falou que seria no máximo 37 semanas. Porque ela falou que se eu tentar o parto normal, pode ser que eu tenha hemorragia pós-parto, sangramento antes ou durante o parto. Aonde que é aqui em São Paulo? Não, eu moro do lado de São José. Tá. Então, olha, vocês lembram que quando eu dei aula de cesárea, que existem pesquisas que falam que a cesárea, mesmo a pedido, ela tem que ser feita depois de 39 semanas? Tá? A cesárea tem que ser feita depois de 39 semanas. Você tem que minimizar os riscos para o feto, né? O risco de infecção, lembra, de desconforto respiratório, né? Então, não é assim, não é bem assim, tá? Porque você pode tirar um bebê que fica com desconforto por causa disso. Se você estiver bem, e o bebê bem, não tem que tirar com 37, tem que tirar com 39. Então, porque eu até perguntei pra ela, eu falei, mas no caso seria com 39. Ela falou assim, que dependendo da medida que tivesse a placenta do colo, ela falou assim, se tiver 1 centímetro, você já vai pra cesárea, já indico cesárea. Agora, se for entre 1 e 2, ela falou que ia avaliar o risco-benefício de eu tentar o parto normal. E se tivesse mais que 2, não teria problema. Poderia ir com o parto normal tranquilo. Então, aguarda, né? Aguarda, mas o ideal é que não faça com 37, né? Eu daria uma adiadinha aí, tá? O ideal é que não faça. Mas você manda notícia pra gente, tá? Tá bom. Tá? Bom, o que a gente tem aí? O acretismo também, a gente já falou, acretismo focal, parcial e total. O focal é só uma parte, às vezes um cotilédone, né? Tá? Vocês já fizeram aquele teste de tirar um cotilédone da placenta e ver que forma um laguinho de sangue? Ninguém fez isso? Sim, a gente fez no M-Boi, a gente fez. Isso, a Paloma fez. Tem que fazer. Quem não fez, tem que fazer. Você pega a placenta. Tem um livro também, Calilha. Ó, você seca a placenta e aí você faz assim, ó. Você tira um cotilédone. E aí você vê e forma um lago, uma piscininha. Aí você seca, a piscininha enche de novo. É para você mostrar isso. Olha como a natureza é perfeita. Quando tá faltando um cotilédone, eu vejo que tem sangue ali. E quando todos os cotilédones estão ali, ela não tá sangrando. Tá? Então, faz isso. Tá? Bom, então o que eu tenho? Acretismo focal. Às vezes fica só um cotilédone, ou poucos cotilédones. Parcial, metade da placenta. Total, né? É toda a placenta que não solta. Então, quanto maior a área que tá inserida errada, maior a hemorragia. Né? Então, a total vai ter mais risco de hemorragia, mais complicação do que só a focal. Mas a focal tem que resolver também. Lembra? Ficou uma membraninha, não contrai útero. Né? Eu tenho a questão da hemorragia pelo tecido. Tá? Então, a gente já tinha falado também, o risco de acretismo, ele é proporcional ao número de cesárea, né? Quanto mais cesárea essa mulher tem, por isso que a gente costuma falar, né? O Geo não fala, não engravida de novo, né? Porque tem risco, tá com aderência, né? Não pode. Quem quer ter muitos filhos, não deve optar pela cesárea, deve tentar o parto vaginal. Porque a cesárea, né, ela tem riscos envolvidos, tá? Principalmente que fica com uma cicatriz.
né? Eu acho que eu não contei para outra turma. Eu fui fazer um ultrassom, né? Que eu tive aí há uns 4 anos. Eu tive eu estava com sangramento aumentado, odiava paciente com metrorragia, e até eu virar era paciente com metrorragia, né? Quando internava, ai, vaga metrorragia. Tava todas essas mulheres de quarentona aí, né? Que chega para sangrar. Até que você vira uma, daí você fala, nossa, né? Nunca maltratei ninguém, mas eu pensava, eu gosto de gestante, eu não gosto de gineco, né? Eu pensava, né? Não falava. Aí, eu coloquei o DIU, eu estava com adenomiose, né? Um espessamento ali do útero, e não tem o que fazer, ou o DIU ou o esteré, né? Não ia ter mais filho. E eu falei, vamos pôr o DIU, porque eu tenho um apego com o meu útero, eu não quero tirar meu útero, né? E aí eu usei o DIU, né? Deu acho que 1 ano e meio, eu comecei a ter tudo de novo, hemorragia, dor. Aí fui no consultório, falei, tira esse DIU, né? Ela, não, eu não vou tirar, você vai fazer ultrassom. Fiz ultrassom, o ultrassonografista falou assim, você teve cesárea, né? Eu falei, sim, mas ele falou assim, nossa, sua cicatriz. Na época a cicatriz tinha 14 anos, né? A cicatriz mais nova tinha 14 anos, né? Então a cicatriz fica. E detalhe, eu tive uma instimocele, já ouviu falar de instimocele? A cicatriz, teve um pedaço dela, um terço médio, que a cicatriz, ela não fechou as camadas musculares, então estava pertinho de chegar no útero e romper. Se a GO tirasse o DIU, puxasse o DIU, eu ia ter hemorragia. Aí eu fui para a cirurgia, fiz esteré, né? Fiz lá, tá vendo? Se eu soubesse, ela cuidava de mim já, né? Tá vendo? Fiz esteré lá. E pari via vaginal, meu útero, tá? A única recomendação, eu falei, eu quero foto do meu útero. A GO falou, como? Eu quero foto do meu útero. Ela fez um videozinho, até tirou, né, por baixo, a esteré vaginal, né? Assim, era bem rápido, mas assim, tava tadinho, tava assim, baleado, tá? O bichinho tava detonado, né? E eu sangrava, tava com anemia. A Sônia que fala, tava parecendo um papel essa mulher, né? Eu via sangrando. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter tirado, ok, né? Tô muito bem. Mas a gente tem, veja, eu contei isso porque, olha, 14 anos eu tenho a cicatriz, eu tinha a cicatriz, né? Então a cicatriz fica. Então quanto maior o número de cesáreas, mais risco você tem, né? De uma inserção aí anômala da placenta, tá? Então, geralmente, né, quando tem ali, então, quando faz a suspeita de acretismo, né, mulheres que já tiveram história de placenta prévia, quem tem cesárea anterior, né, ou já tem um histórico, é melhor planejar o cuidado. Uma coisa importante, acretismo placentário não dá para descobrir no ultrassom normal, tá? É difícil, o diagnóstico geralmente tem que ser com um Doppler muito bom, porque o ultrassonografista percebe uma circulação nas camadas mais profundas do útero, ou a ressonância magnética. Agora me diga, a ressonância magnética é exame de rotina? Não. Quem faz é só gestante de alto risco, né? É o que a gente comentou. Quando você tem uma equipe lá, aquele caso que a gente comentou de que você faz junto com o pessoal da imagem, passa o balão, né? Lembra? Né? Passa o balão nas ilíacas para diminuir o fluxo, para não sangrar muito, para tentar preservar o útero. Então tem que ser uma mega estrutura, né? Um hospital assim, né? De complexidade maior, né? Já terciária, porque é bem complexo. Mas mesmo assim, lá quem toda paciente diagnosticada com atletismo só vai ter eleição na fala da hemodinâmica, com a hemodinâmica dentro, com o vascular. Exatamente. O SUS oferece 30 vagas no município para fazer tomografia nesses casos. Então, tem uns que vão... Ressonância, não pode tomografia. Isso, ressonância. Tá? Então, é o que eu falo, a gente descobre, né? Por isso que a gente faz, igual essa daí era do SUS que eu mandei para você, descobriu na hora do parto. Não teve nada de imagem, não, tá? Serviço de imagem, não, tá? Teve toda essa questão aí, descobriu na hora, né? Mas quando é planejada, ela já tem uma história anterior, ou tem cesárea anterior, ela já teve uma placenta prévia, lembra lá? Placenta prévia, ela já teve um acretismo anterior, ela vai ter de novo, tem muita chance, né? Tá? Então é importante. É importante fazer o quê? Aquilo que a gente comentou, né? Geralmente, né, a curetagem, no caso do acretismo, só se for só uma região muito pequenininha da placenta, senão o útero não aguenta, o útero rompe, né? Então, se for um acretismo aí total, o tratamento geralmente é esteré, tá?
Então, geralmente é esteré, né? Ou nos casos, como eu falei, a gente estava falando, nos casos que a gente tem aí complexidade, aí um serviço de referência, né, de maior complexidade, também pode fazer uma embolização da artéria uterina. Então, o que eles fazem? Eles mantêm a placenta lá, não sei se alguém já ouviu falar, eles fazem uma embolização na artéria uterina, eles, literalmente, eles acabam com a nutrição da placenta, né? Então, a placenta vai necrosar, né, e para ser eliminada depois, tá? E aí vai preservar esse útero. Mas é muito difícil fazer isso. Tá? Então é bem complicado mesmo. Vocês viram que vai complicando muito, né? Esse caso aqui é raro, eu nunca peguei, mas existe também. Então imaginem vocês lá partejando. Ó, fala que tá acabando. Partejando, tá? Nós estamos partejando, vamos acabando já. O que a gente tem? Você tá lá partejando, você percebeu, né, que você começa a ver jatos de sangue, ó, nossa, eu tô dramática hoje, né? Jatos de sangue saindo. O cordão sobe e desce, e jatos de sangue estão sendo jogados para fora do orifício do colo. Só que você tenta tracionar a placenta não vem, o cordão não vem, né? É uma situação, é raro, né? Mas pode acontecer, chama encarceramento da placenta. O que acontece? O colo do útero fecha e ele prende a placenta solta lá dentro. A placenta descolou, mas o colo fechou, né? Então é um espasmo, é uma inversão da contração. A contração, lembra do tríplice gradiente descendente? Em vez da contração ser forte aqui embaixo, a contração fechou o colo. Então a placenta descolou, mas o colo fechou. Então não tem como sair. O que você faz? Você chora? Não. Você chama alguém, chama ajuda, né? E geralmente, como que resolve isso? Com anestesia, né? Ali com alotano, né? Geralmente eles usam aí anestésico para dar uma relaxada e aí corrige isso. Corrige a hipotonia, né? Consegue tirar a placenta, corrige a hipotonia. Aí se precisar até transfunde. Quem disse que não podia ficar pior a situação, né? Não é mesmo? Tá? Retenção de membrana a gente já falou, lembra? Quando fica membrana, fica cotilédones, a gente tem que, né, tentar fazer a curagem, a gente já falou da curagem. Curagem a gente já falou, tá? Não pode ser rotina, né? Mas ó que placenta bonita, ó, cheia de cotilédones, tá vendo? Eu não entendi, eu tenho que mudar cotilédon. Por quê? Ela coloca 2 gases no dedo, aí fica cheio de membrana. Não, membrana tudo bem, mas é no cotilédon, não é isso que você tá falando. Da onde? Na retenção de cotilédon. Ah, tá. É a mesma coisa, né? Quando você percebe que faltou um cotilédone também, você faz o quê? Mesma coisa, você põe não é só membrana, você põe a gase e você tenta remover ele. Se não conseguir, daí tem que ir pra curetagem. Você vê Porque se ele soltou e tá preso lá no útero, ele tem que sair. Agora, se ele não sair, é porque ele tá aderido, lembra? É um acretismo focal. Daí ele tá aderido de forma errada. Daí tem que ir pra curetagem. Ô, Pro, Diga. e quando é coágulo? Porque eu percebi que tira o coágulo com a mão, né? E se ficar muito coágulo dentro? Não, mas o coágulo sai. O coágulo você coloca. Então, o coágulo, qual que é o problema do coágulo depois que a placenta saiu? Gente, ó, só uma coisa, o coágulo vai formar. Porque quando sai a placenta fica uma ferida lá dentro, sangrante. Então, esse coágulo, ele forma. Por quê? Ele ajuda a apagar esse sangue. Só que o que acontece? Eu não posso deixar o coágulo, por isso que tem a vigilância nas primeiras 2 horas, porque eu tenho que fazer massagem e remover esse coágulo, porque o coágulo faz o útero distender e relaxar. Daí começa a vir sangramento, tá? Além do coágulo, tá o sangramento. O útero amolece, né? Então, eu tenho que fazer uma expressão desse útero para sair o coágulo para o útero contrair de novo. Tem caso que a gente precisa fazer um toque e tirar os coágulos, né? Tirar esses coágulos para quê? Para o útero contrair de novo. Sim, foi isso mesmo que aconteceu, Pro. As 2 vezes. Normal, tá? Isso acontece mesmo. É a vigilância do período de Grinberg. Vigilância, né, do período das grandes hemorragias. Então, os coágulos, a gente tem que remover o excesso de coágulos, senão o útero relaxa. E aí ela tem hemorragia. Enquanto o útero está contraído, não tem hemorragia. É um sangramento normal, fisiológico. Agora, se ficar coágulos, o útero relaxa, hemorragia.
certo? Bom, retenção placentária, a gente já comentou, existe, né, essa manobra, ó, de Brand-Andrews, você já deve ter visto, tração controlada. Por que segura o útero? Segura o útero para ele não inverter, né? E aí faz uma tração. A gente tem caso, né, quando a placenta está demorando a sair, não sei se alguém já viu, que administra 10 unidades, né, ali de unidade, tem obstetra, tem profissional que administra ocitocina no cordão. Alguém já viu isso? Não. Eu já vi profissional que faz isso, né? A gente não recomenda, mas eu já vi profissional fazer, né? Então, lembra que a gente estava falando a história da ocitocina? Administrar a ocitocina intramuscular não vai causar retenção, lembra? Porque demora, né? A gente vai demorar, lembra? A ação vai demorar da intramuscular, né? Então, o que se faz? Faz essa tração moderada aqui de cordão, né? E se não conseguir, né, vai ter que se chama o GO e vai tentar fazer o descolamento, né, manual. Não conseguiu fazer o descolamento, precisa de anestesia, que dói muito, ó, imagina introduzir a mão, né, tá? Então, é desumano você fazer anestesia. Então, assim, tenta, já viu, né? Sim, a mulher vai pra lua e volta, não é? Sim. Eu também já vi. Horrível, mas é desumano, né? Você vê que a mulher sofre muito, a mulher é desrespeitada na sua dor, né? Na hora do parto. A pessoa faz as coisas que depende dela, né? Mas tem uma coisa histórica a questão do parto, né? Lembra que eu contei na aula de anestesia, tem uma coisa bíblica, né? Então já tem lá até, né? O pessoal fala, né? Parirás com dor, né? A mulher vai ter dor, como que é? Multiplicarei as dores do parto, né? Então tem uma coisa meio bíblica, então tem muita mulher que acha que a dor realmente é normal ter dor com parto. Eu tenho medo, né? Tem umas que ficam com medo da gente. Sim. Sim. Aí se eu gritar muito, você vai me maltratar, né? É bem assim, né? Bom, inversão de útero, a gente já comentou. Inversão assim, se você fizer, você tem que ser muito ruim para fazer inversão de útero, tá? Né? Aquilo, você tem que tracionar cordão. E aí o que acontece com o útero? Ele inverte, né? O fundo vem para o colo vai para o fundo. Ele gira sobre ele mesmo, e aí qual que é o procedimento para colocar ele, né, de volta? Tem que anestesia e o GO tem que colocar a mão toda, né, para reposicionar esse útero. Quando essa mulher, quando ela tem inversão do útero, né? Então, ó, esse quadrinho aqui, ó, quando que consegue fazer uma inversão de útero? Quando a placenta tem, ó, excesso de aderência, o que é isso? A placenta não soltou, não descolou, o útero tem excesso de relaxamento, o útero está muito relaxado e você faz excesso de força no cordão. Vocês percebem que, lembra dos sinais do cordão? A gente testa o sinal do pescador, lembra aqueles sinais que a gente vê? Vê se tem um sangramento. Vocês lembram? Não lembram? Não? Vocês vão ter que descrever no parto, hein? A placenta foi aí, Baudeloc-Schultz. Por quê? Era o guarda-chuva invertido, né? Mas assim, descolou em tantos minutos após, né, eu observar, por exemplo, o peso da pinça descendo o cordão. Lembra? Eu dei na aula, dá uma olhada. A gente não fez no parto, não, mas é bom. Descer, Pede pro professor que fala assim, eu queria tanto que você mostrasse aqueles sinais do cordão. É isso daí, colocar a pinça e deixar cair. Tem umas manobras lá, tá? Olha lá os sinais do cordão, pra perguntar, né? Tá bom? Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Se você traciona, né? O que vai acontecer? Ela tem uma dor aguda, ela tem um choque aí neurogênico, né? Então, ela tem o quê? Ela tem uma sensação de pressão na vagina, porque o fundo vai para a vagina, né? E ela começa a ter uma hemorragia. Então, tem que reposicionar, entrar com anestesia geral, reposicionar esse útero e corrigir a hipovolemia, tá? Então, ó, só para ter uma ideia, né? Se sair um pouco, né? Ele saiu somente ali na região ali, não passa, né? Do colo, tá? Mudou, mas não passou do colo, né? É menos grave. Agora, tem casos que o fundo do útero chega na vulva. Então, é muito mais complexo, né? E pode não dar certo. Então, a conduta tem que posicionar esse útero o mais rápido possível, né? Fazer com anestesia geral e tentar, de repente, usar ergotrate para ver se esse útero contrai. Se ela for hipertensa, não pode, já vai para o miso, né? Tá? Então, a gente tem outra situação aí de risco. Então, resumindo, não tracione cordão se a placenta não soltou. Então, você vai causar um dano muito maior, né? Hemorragia, a gente já falou, mas é uma emergência, né? Então, muitas mulheres morrem.
Então, só isso aqui, ó. Por que morre? Porque eu tenho falta de detalhamento, né, de risco da hemorragia. Já tem isso, esse documento da OPAS já existe, mas alguns hospitais não seguem, né? Eu tenho uma falta de condição no hospital, falta de sangue, né, de hemoderivados, difícil acesso a centro mais especializado e falta de cuidado médico e de enfermagem, né? Porque é da equipe, né? Não é só né, da equipe médica. Então, a gente já falou da hemorragia. Vamos à última patologia da tarde de sábado, para partirmos, que é ela. Já viu embolia? Embolia pulmonar. Alguém já viu embolia de líquido amniótico? Não é nada de pulmonar, nada, não. Embolia de líquido amniótico. Sim, não, talvez. Você já pegou? E o que aconteceu com a paciente? Bebê? Bem. Tá. Foi um filho, viu? Hã? A paciente já era uma filho. gestante idosa, foi um filho. Ó, gestante idosa, olha lá. Gestante idosa. Ó, olha a história. O pai não queria. Hã? E eles vinham de outros tratamentos. E ela queria muito um filho. Fizeram filho, tudo. Mas depois do pai, ela foi a óbito, teve rejeição. Meu Do pai, Deus. da parte paterna. Teve da criança? Ai, que dó, essa criança vai sofrer muito sem mãe e com rejeição do pai. Rejeição. Se alguém da família não assumir, essa criança vai ser... É, a avó que estava assumindo. Que judiação, né? Que judiação. Bom, então o que a gente tem aqui? Vamos... Oi, fale. Fale, Paloma. A Romana Novaes, ela é esposa do Alok. Ela teve ela na segunda gestação dela, da menininha. Tá, e ela ficou bem grave, né? Mas saiu bem, né? Sim, ela saiu. E ela teve Covid junto. Tá. Então. E aí, ela foi no podcast e ela contou isso, que foi tudo de emergência, tudo muito corrido e quase que foi. Exatamente, porque é uma patologia que mata muito, né? Então, o que é? Não, o que é ela? Embolia, a última patologia para irmos embora. Embolia de líquido amniótico, né? É chamada de embolia amniocaseosa. Ela é rara, mas ela é altamente fatal, tá? Então, o que a gente tem? É uma complicação rara, mas 80% dos casos morrem. A gente tem morte materna, tá? O que essa patologia é? Existe uma embolização, né? De líquido amniótico ou partículas do feto. Líquido amniótico ou vernix, lanugem, mecônio cai na circulação materna, tá? Eu gosto de falar uma coisa que a gente não imagina. Por que quando o bebê vai nascer de cesárea, o GO aspira o líquido amniótico? Por causa do corte, ele pode cair na Porque o líquido